Podemos iniciar, presidente. Senhoras e senhores, bom dia. Havendo quórum em presença de Sua Excelência, doutora representante do Ministério Público, doutora Rita, quem cumprimento. Temos cumprimentos aos demais membros do Ministério Público, se eventualmente estiver em rede. Cumprimento ao tempo em que declara aprovada a ata da sessão anterior. Aliás, nem abri a sessão. Bom, declaro aberta a presente sessão, ao tempo em que declaro aprovada a ata da sessão anterior, caso não haja manifestação contrária à ata. Eu cumprimento a Corte, na pessoa de Sua Excelência, o eminente desembargador Júnior Norberto, recebemos cumprimento da doutora desembargadora Denise Bonfim, cumprimentando também a doutora Rita de Cássia, como disse, estendemos cumprimentos aos eminentes advogados que estão em redes, a doutora Josiane, cumprimento também a servidores na pessoa da doutora Caiana, diretora judiciária. Senhoras e senhores, nós temos na pauta de hoje cerca de processos, cerca de 9 processos na pauta de hoje. O item primeiro da pauta corre em segredo de justiça, não consta aqui na pauta. Nesse processo, eu me declarei suspeito e, portanto, me afastei desse processo. Em função disso, eu passo à presidência do eminente desembargador Júnior Norberto. Presidente, esse processo, eu vou retirar o julgamento dele da pauta, porque já foi exarada uma decisão monocrática, homologando uma desistência do recurso. Está sendo retirado de pauta, né? Isso, porque já foi resolvido por decisão monocrática, tá? Então, já chamo o julgamento na sequência. O item 2 da pauta. E também está sendo retirado de pauta, tendo em vista a ausência da relatora desembargadora Regina Ferrari. Com licença, presidente, é o item 2 e o item 5 que serão retirados pela ausência da desembargadora Regina. Ok. Esses dois processos estão sendo retirados de pauta, tendo em vista a ausência da relatora. Ok? E agora seria o item 3, mas a advogada entrou em contato aqui pedindo, por gentileza, para deixar para o final da sessão. Tá? Ela está com um probleminha para começar. E então passaríamos para o item 4. Os advogados estão presentes. Eu já chamo a julgamento o item 4 da pauta, ou seja, a apelação civil número 071-3596-3/2017, da minha relatoria, apelando no caso de Janara Késia Mendonça do Passo, e o apelado aqui é a Unimed Rio Branco. Nesse processo haverá sustentação. Pela parte apelante falará o doutor Arthur, e pela parte apelada falará a doutora Josiane. Eu já, senhores advogados, se dispenso a leitura do relatório. Doutora, pela ordem, doutora Arthur, pela apelante. Excelência, eu dispenso o relatório. Doutora Josiane? Você também fez o relatório. Entendi, doutora Josiane, por favor. Bom dia, Excelência, também dispensado o relatório. Bom dia. Obrigado, então. Presidente, por gentileza, presidente, qual é o feito? É o item 4. Ah, tá, muito obrigada. Eu concedo a palavra pelo procedimento de 15 minutos, pela ordem ao doutor Arthur, e na sequência ao doutor Luciano. Com a palavra do doutor. Bom dia a todos. Cumprimento os excelentíssimos desembargadores, na pessoa do relator, desembargador Francisco Djalma. Também a ilustríssima representante do Ministério Público, serventuário de Justiça, e colega advogada, doutora Josiane, que se encontra aqui conosco. Trata-se, excelentíssimos, na origem de ação com pedido de tutela cautelar antecedente, acumulada com danos morais. Eu serei bem objetivo nas minhas razões nessa sustentação, pois o apelo ele visa a reforma da sentença
no tocante ao pedido de indenização por dano moral, uma vez que a tutela cautelar ela foi confirmada em sentença. Por isso, o pedido foi julgado parcialmente procedente. E olha, excelentíssimos desembargadores, nós estamos tratando aqui de uma negativa de cobertura, mais uma vez, por parte da Unimed, onde se nega a cobertura a um segurado e, nesse caso, pasme, a um cooperado, alguém que prestou serviços para a Unimed durante anos e foi acometido por um câncer cerebral. E quando teve a oportunidade do último suspiro, do último tratamento que o próprio médico prescreveu, o médico assistente, a Unimed se negou a realizar. O senhor Christian Durco Passo, falecido, ele, como foi dito, foi acometido por câncer cerebral e realizou todos, isso é importante se dizer aqui nessas razões, realizou todos os procedimentos técnicos formais, convencionais, que foram receitados pelo médico, mas esses tratamentos eles não foram eficazes. Esse relatório foi apresentado para a Unimed, foi apresentado no processo, e junto nesse relatório havia a receita, a confirmação de que o senhor Christian precisaria de um tratamento combinado entre os medicamentos ipilimumab e nivolumab. Medicamentos esses que são considerados off-label. E por isso, por este motivo, a Unimed negou o fornecimento. Mas, repito, esse tratamento foi indicado pelo médico assistente. Um ponto também que é importante mencionar, a sentença reconheceu a necessidade desse fornecimento, reconheceu que a Unimed negou de forma abusiva o tratamento ao senhor Christian e de forma contraditória não reconheceu a indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. E outro ponto também a ser impugnado na sentença é quando se afirma que a senhora Janara está pedindo em causa própria a indenização por dano moral. A senhora Janara está atuando, viúva do falecido, está atuando como substituta processual no caso em virtude do óbito. Mas o pedido de indenização por dano moral foi feito em emenda inicial, em páginas 48 até 55, onde o senhor Christian pedindo a indenização pelos danos experimentados em razão do não fornecimento do medicamento. Ou seja, esse pedido foi feito em vida. Excelências, o médico assistente, como foi dito, ele traz um relatório pormenorizado. E nós sabemos, assim como foi fundamentado na própria sentença, que a interpretação lá do artigo 24 da resolução 465 da ANS nos diz que quando esse tratamento convencional, essa técnica convencional não se mostrar suficiente no tratamento do paciente e o médico prescreveu, o profissional médico que tem conhecimento na área, prescreveu um tratamento, ainda que off-label, mas como única saída para salvar a vida do paciente, este tratamento deve ser coberto pelo plano de saúde. E o plano de saúde, o afastamento da indenização por dano moral se deu em razão de que a juíza de origem entendeu que essa dúvida jurídica, essa suposta dúvida jurídica sobre o fornecimento ou não de um tratamento off-label seria suficiente para afastar um dano extrapatrimonial. Porque naquele momento o plano não sabe se deve fornecer ou não, não está no contrato. Ora, mas se nós considerarmos isso, nós estamos nos afastando do princípio da dignidade humana. Estamos preferindo uma dúvida jurídica a salvar uma vida. E o plano de saúde sabe qual é o entendimento jurisprudencial. O plano de saúde sabe que está pacificado perante a nossa Corte Superior que esse tratamento deve ser fornecido quando preenchido esses requisitos, quais sejam a indicação do médico assistente prescrevendo aquele tratamento e o esgotamento dos tratamentos convencionais.
O plano de saúde em questão, a Unimed, possui uma assessoria jurídica muito competente. E ele sabe disso. Sabe que se entrar na justiça, acionando a justiça, esse medicamento ele vai ser fornecido. Pois está pacificado perante nossos tribunais. Então não há dúvida jurídica, ainda que houvesse deixar preterir uma vida em razão disso, é ir de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, são essas as razões para a indenização pelo dano moral sofrido. A Unimed poderia ter evitado, ainda que não fosse o suficiente para salvá-lo, mas alongar essa vida. Não antecipar o sofrimento dos familiares. Nós estamos falando de uma doença grave e de uma pessoa que se doou para a Unimed. Tratou com carinho cada paciente que ia lá. Prestou serviço, contribuiu. E na hora que mais precisou, foi justamente a Unimed que virou as costas. Então, Excelência, são com essas razões, com esse apelo, que se funda o recurso que foi interposto perante esse tribunal. Com o objetivo que se veja feita justiça, com o objetivo que nós convoquemos novamente esse princípio que é basilar, está lá, previsto na nossa Constituição, para que situações como esta não se repitam, para que famílias não venham a sofrer simplesmente por uma opção, por uma dúvida jurídica, nobres julgadores. Com isso, a parte apelante pede o provimento do apelo para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Me sinto satisfeito. Bom dia a todos. Ok, doutor. Muito obrigado. Então, eu concedo a palavra à doutora Josiane Couto, por favor. Prazo regimental. Bom dia a todos. Cumprimento a vossas excelências, nobres colegas, doutor Arthur, serventuário, bom dia a todos. Trata-se, como o doutor Arthur já fez uma breve explanação, de uma ação de obrigação de fazer, relacionado a uma discussão de existência ou não de cobertura de medicamento relacionado a tratamento de câncer. Isto em esclarecer, excelência, duas situações muito importantes, né? A primeira, realmente o doutor Christian era médico cooperado. Esse plano de saúde é um plano de autogestão, é um plano diferenciado dos demais, inclusive tem uma súmula que trata de forma diferenciada essa relação jurídica, né? A súmula 608 do STJ, que aos planos de saúde de autogestão não se aplica o CDC, né? A operadora, dentro desse período de tratamento, ela fez o que pôde, ela liberou vários tratamentos, ainda que não tinham cobertura, justamente porque era, sim, um médico cooperado. No entanto, já na fase de vida, em fase terminal, foi solicitado 2 medicações de alto custo, sem nenhuma comprovação científica de sobrevida ou melhora. E, infelizmente, a gente entende a angústia familiar. No entanto, somos uma operadora de saúde e vivemos também, trabalhamos sobre bases científicas, né? E nessa base científicas, inclusive confirmada pelo NatJus, as 2 medicações solicitadas não eram adequadas ao caso, tanto é que não trouxeram nem sobrevida e nem cura. Além disso, não só que também a questão do valor, as doses de 5, elas somadas ultrapassavam a casa dos milhões de reais. Então, nesse contexto, diante da análise do retorno dessa medicação, né, foi negado. Só que outras medicações de suporte de vida estavam sendo mantidas. Não é que não tinha mais nada a ser feito. Outras medicações foram ministradas e estavam sendo autorizadas, ele estava internado, estava sendo tratado. No entanto, não com essa droga, que são 2 drogas, que era Evorói e Alptióvio,
que são que elas são usadas, elas foram testadas, comprovadas cientificamente e liberadas pela Anvisa para tratamento de câncer de pele. O Dr. Christian, ele tinha câncer na parte cerebral. Tudo bem, ambos são cânceres, mas são partes do corpo totalmente distintas. Essa medicação não tinha sido testada e não havia nenhuma eficácia comprovada para esse outro tratamento que foi solicitado. E ainda assim, que não existisse mais tratamento, deveria ser mantido o quê? A linha de tratamento estudada, que era para câncer relacionado à parte cerebral. É isso que a gente sustenta. Não é pegue o paciente e volte para casa. Não é isso. Tem que ser entendido também essa parte científica e técnica, principalmente quando se aloca um recurso extraordinário e uma coisa que não se tem certeza de absolutamente nada. É assim que se aplica em todos os níveis de avaliação de saúde. O SUS não paga medicamento que não tem eficácia comprovada. Fora do país, também não se faz isso. Então, é nesse sentido. É um cooperado, foi tratado com honra e dignidade, inclusive no seu leito de morte, nos últimos dias, a Unimed reconhecendo todo o seu trabalho que fez pela cooperativa, fora do padrão convencional, levou o Dr. Christian para uma internação dentro do PA, uma sala específica para ele, colocou enfermagem 24 horas, deu todo o suporte para que aquela fase complicada fosse passada pela família e por ele de forma mais amena possível, porque não tínhamos na medicina nada que pudéssemos fazer para que aquele quadro fosse revertido de forma comprovada. Então, a operadora, me desculpa a parte autora, a parte apelante, não foi abandonada. Ela foi dignamente tratada, inclusive em relação ao leito de morte. Nós entendemos isso. No entanto, tratamos tanto o médico cooperado quanto o beneficiário que chega lá amanhã que ninguém conhece da mesma forma. Temos regras técnicas e científicas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem um rol de obrigatoriedade de cobertura. Essa medicação, ela tem cobertura para câncer de pele, porque é confirmada que ela é eficaz nesse caso. Para o câncer cerebral, não é. Então, nesse sentido, já existe uma base legal para se negar. A dúvida jurídica, de fato, existe. Inclusive, relembro aos senhores que, recentemente, ainda não terminamos um julgamento de recurso repetitivo que vai se fazer no Brasil todo sobre a obrigatoriedade ou não, taxatividade ou não do rol. E tendo, por exemplo, a tese da taxatividade, esse caso se enquadraria na inexistência de cobertura. E inexistindo cobertura legal, não que se fale que a negativa se torna abusiva. Então, Excelência, existe sim dúvida razoável no presente caso. Houve sim amparo para a família, inclusive no leito de morte de forma diferenciada, comprovada nos autos, inclusive, em fase de instrução processual. A operadora, em momento anterior à sentença, concordou com o pagamento, já que ele já tinha feito o tratamento, não tinha dado resultado, falou, ok, já pagamos, já encerrou, desistindo dos danos morais, a gente já pagou medicação, vamos dar por ok, vamos encerrar a ação? A parte sucessora não concordou e quis tocar a demanda para danos morais. A operadora já tinha manifestado, tem manifestações nos autos, que deu por satisfeita a cobertura, mesmo ela entendendo no primeiro momento que não tinha, ele tendo feito por força de liminar e ainda assim não tendo dado resultado, no caminhar na instrução processual, veio e falou, concordamos com o pedido, está tudo bem, desde que seja retirado o pedido de dano moral. Tivemos essa oportunidade de encerrar essa lide e ela foi tocada porque o pedido era de R$100 mil de danos morais. Hoje se pede 10, mas no início o pedido era R$100 mil. Então, Excelências, não é por falta de boa vontade ou prestação e reconhecimento de quem foi Dr. Christian para a Unimed Rio Branco. Nós nos insurgimos que nossa parte fizemos, inclusive de pagar essa medicação, que ela foi na base de quase R$2 milhões para a operadora. E ainda assim se questiona
a questão de danos morais. Então, por isso, Excelência, não houve recurso da Unimed Rio Branco em relação à sentença, concordamos, aceitamos, já tínhamos pago essa medicação, não poderíamos recorrer isso, inclusive até para o próprio STJ, e em eventual ação de improcedência, teríamos ação até de regresso contra a sucessora no seu patrimônio, mas optou-se por concordar com a sentença, pagar a medicação caríssima que não fez efeito, infelizmente não fez efeito, como já se falava nos estudos que não fariam. E a nossa briga hoje é por dinheiro, danos morais, que a operadora entende, né, que não agiu de forma abusiva, prestou todo o amparo jurídico, familiar, tudo que ela podia, ela fez. E é importante registrar que não é por ser um cooperado ou por ser um cliente comum que as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar devam ou não ser flexibilizadas. Então, neste caso, a gente aplicou exatamente o que aplicaríamos a qualquer consumidor que existisse. A legislação fala, as regras técnicas, inclusive de Natijus, falaram que a medicação era contraindicada ao presente caso. É nesse sentido, Excelências, que pede-se para que seja mantida a sentença de primeiro grau, confirmando a obrigação do pagamento da medicação, que já foi feito e liquidado, né? E não seja reconhecida de direito a qualquer pagamento de danos morais ao referente caso. Porque, de fato, existe sim razoável dúvida quanto à obrigatoriedade ou não da operadora de saúde no custeio dessa medicação. Inclusive, o STJ se debate entre terceira e quarta turma sobre esse assunto, que a gente ainda até hoje não tem um posicionamento firmado sobre a taxatividade ou não do rol. Muito obrigada pela atenção. Ok, doutora, muito obrigado, então, pela colaboração, respeitando o tempo. Eu ouço a doutora Rita de Castro, se o Ministério Público tem interesse ou não em se manifestar nesse auto. Doutora Rita, por favor. Eu cumprimento os desembargadores que compõem essa Câmara. Eu faço na pessoa do doutor Francisco Djalma, cumprimento os advogados, doutor Arthur, doutora Josiane, pela explanação. Cumprimento o doutor Adelci, Caiana, todos os servidores. Excelência, esse processo não veio com vista, né, para o Ministério Público, não foi dado vista. Ok. Eu, portanto, já inicio o voto dizendo o seguinte. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebe-se o apelo na forma do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Dependendo-se dos autos, o autor originário, Cristian Urso Passo, ajuizou perante a 4ª Vara Civil da Comarca do Rio Branco ação cautelar para fornecimento de medicamento em caráter antecedente, haja visto ter sido diagnosticado como portador de glioblastoma multiforme, CID 71-5.0, recidivado após o uso de radioterapia associado ao medicamento Temodal e 2 linhas de quimioterapia Vastin. Assim sendo, em razão da nova manifestação da doença, foram prescritos os fármacos Ipilimumab e Novolumab em caráter de urgência, pelo período inicial de 180 dias, com intervalos de 21 dias entre as doses, conforme a prescrição médica constante às folhas 18 e 25/27. Em 11 de fevereiro, aliás, em 11 de outubro de 2017, o juiz do primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a apelada Unimed, Rio Branco, autorizasse, no prazo de 48 horas, o início do tratamento do apelante, fornecendo a medicação necessária, na forma prescrita pelo médico especialista, sob pena de multa diária
então fixada em R$ 3.000. Na data de 18 de maio de 2018, após haver iniciado o tratamento com os fármacos aludidos, o apelante veio a óbito, consoante a certidão de folha 121, prosseguindo a lide por seu substituto processual, na pessoa do cônjuge sobrevivente Janara Kézia dos Passos. Após isso, em 18 de setembro de 2021, foi prolatada sentença parcial de procedência para confirmar a tutela de urgência concedida quanto à obrigação da requerida em realizar a cobertura de tratamento médico indicado, julgando, no entanto, improcedente o pedido de reparação de danos morais. Resignada a parte autora, ajuizou a presente apelação com vista à indenização por danos morais pela recusa da operadora do plano de saúde e fornecer a medicação necessária à vida do então médico o nome dele aqui, doutor Cristiano Dosso. Como é serviço, o direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido, estando a viúva Janara legitimada a suceder processualmente o autor falecido como substituto processual, consoante assim preceitua o artigo 942 do Código Civil. E sobre essa questão do substituto processual, eu trago aqui a orientação da jurisprudência sobre o tema, que eu deixo de ler, quanto ao conhecimento de todos aqueles. O conhecimento de todos. Abraço pessoal. Pude esclarecer, inicialmente, que a operadora do plano de saúde, Unimed, pode estabelecer as doenças que... Aliás, eu pude esclarecer, inicialmente, que a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças... Você não pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutico indicado por profissional habilitado na busca da cura, do tratamento de saúde do paciente, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive medicamentos experimentais. Na realidade, se assim não fosse, estar-se-ia autorizando que empresas de saúde se substituísse aos médicos na escolha de terapias adequadas. E isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico, que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do seu paciente. Nesta esteira de entendimento, volta-se os olhos à orientação jurisprudencial do STJ, que preceitua que, aspas, ainda que admitida a possibilidade de o controle do plano de saúde conter cláusula limitativa dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura da doença. Roberto, fecho aspas. Além disso, já é assente o entendimento de que o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo, consoante se infere também da jurisprudência que eu deixo de ler. Aspas e fecho aspas. No caso concreto, a necessidade de se adotar protocolo com combinação de medicamento e procedimento, ainda que experimentais, encontra-se justificada devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento
por outro método e ter havido recidiva da doença. Frise ainda, o relatório médico de folhas 320 adverte que o atraso do tratamento poderia acarretar nova progressão ou resistência à droga, sendo essencial que ocorresse as aplicações nas datas pré-estabelecidas. Desta forma, a ausência de cobertura no fornecimento dos fármacos de que o paciente necessitava implicaria em agravamento de sua situação e risco emergente de vida, caracterizando esse fato, assim, a urgência e a necessidade, como já pontuado outrora. Conclui-se, portanto, que a negativa da cooperativa e os trâmites burocráticos após a concessão de tutela de urgência prolongou de maneira desnecessária o sofrimento do paciente, além de ter gerado ansiedade, angústia, intranquilidade e expectativa para si e sua família, até que fosse efetivamente determinada a obrigação da apelante através de decisão judicial em viabilizar o procedimento. Sobre essa matéria, é necessário destacar o que dispõe os artigos 186 e 227 do Código Civil. O 186 prescreve que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o 927 diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Fecho aspas. Desse modo, pelo dever de boa-fé objetiva, incumbia àquela, ou seja, a Unimed, prover todos os meios para garantir a saúde e bem-estar do beneficiário. Note-se que a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato, consoante assim entende a jurisprudência do STJ. Não se deve considerar que o usuário, ao contratar o plano de assistência médica hospitalar junto à operadora do plano de saúde, criou para si a expectativa de que os tratamentos necessários ao restabelecimento da sua saúde seriam fornecidos, especialmente se for considerado que o beneficiário foi cooperado da Unimed por mais de 30 anos. Sendo assim, constata-se que a recusa em disponibilizar a medicação necessária ao paciente foi ilegítima, caracterizando, portanto, dano moral. Sendo certo que o autor originário exerceu a tempo o seu direito, que deve ser observado, não obstante a sua sucessão em decorrência do seu falecimento no curso da demanda. É de se destacar, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência do STJ, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa injustificada da cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, a orientação daquela Corte é assente assente quanto à caracterização do dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Em outras palavras, o Superior Tribunal vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa da cobertura securatória médica, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. A despeito desse entendimento, novamente eu recorro à orientação jurisprudencial, eu me reservo a não ler. Abraço e fecho aspas. Com efeito, a causa em análise, diante da comprovação da doutrina omissiva da operadora, diante da comprovação
da conduta omissiva da operadora do plano de saúde, é que surge a necessidade de reparar o dano injusto experimentado pela parte autora, posto que, através de sua conduta, agravou a situação do autor originário que, inclusive, deu óbito. Com essas considerações, tem-se como procedente o pedido de indenizatório formulado pela apelante em face da Unimed, do valor de R$ 10.000, posto que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo-se considerar, nesse particular, e para esse fim, a maior gravidade do caso, que redundou na morte do beneficiário. Como consequência, diante da modificação do resultado da demanda, as custas, despesas processuais e honorários advogatícios fixados em 10% do valor da causa deverão ser custeados pela apelada, observados os critérios do artigo 85, parágrafos 2º e 11º do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de pré-questionamento acerca de possível violação dos artigos 10, 1º e 35 da Lei 9.656/98 e súmula 608 do STJ, a fim de subsidiar eventual recurso especial, considera-se como pré-questionado toda a matéria infraconstitucional e constitucional. Observamos que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação dos dispositivos legais, bastando que a questão postada tenha sido decidida. À luz desses fundamentos, senhores desembargadores, eu estou lançando o voto pelo provimento do apelo para fixar a indenização por danos materiais, danos morais, em face da apelada Unimed, na cifra de R$ 10.000, quantia essa ser corrigida monetariamente a partir da publicação do acordo até efetivo pagamento, nos termos da súmula 362 do STJ. É como estou votando e ouço Sua Excelência, o eminente desembargador Júnior Alberto. Como vota, Vossa Excelência, desembargador Júnior? Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, desembargadora Denise, doutora Rita, os advogados que expuseram, né, seus pontos de vista. No caso aqui, eminentes pares, uma demanda voltada aí para uma pretensão reparatória por danos morais decorrente aí da negativa de fornecimento de medicamentos, né? Como bem salientado e exposto, realmente essa temática ela não é pacífica, né? Ela não há uma sedimentação, né, em torno disso, mas cada caso apresenta suas especificidades, né? A Unimed fundamenta a sua negativa, né, na previsão contratual que não contempla a cobertura, né, para o fornecimento desses medicamentos, né, dado na época o caráter experimental dos mesmos, né. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, é que em outubro, né, houve uma decisão judicial determinando o fornecimento da medicação, né. Essa decisão ela foi suspensa por força da interposição de um agravo de instrumento, mas posteriormente a Câmara, em janeiro, né, ordenou, né, o fornecimento dessa medicação. Só veio ser fornecida em maio, ou seja, 5 meses depois, né, 4 meses depois, entre o fornecimento da medicação e a decisão liminar de primeiro grau, decorreram aí cerca de 7 meses. Né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses. Né? Então, para uma pessoa que está numa enfermidade aí, gravíssima, né? Esse tempo ele é um tempo precioso, né? E eu estou, então, a lançar o sentido de seguir essa
o entendimento esposado por Vossa Excelência do voto que está lançado. Acompanhe o seu voto. Ok, desembargador Júnior. Vossa Excelência, então está lançando voto, acompanhando a relatoria, é isso? Acompanhe o seu voto. Desembargador Denise Bonfim, por favor. Desembargador presidente, renova saudações a Vossa Excelência, ao desembargador Júnior, nossa procuradora Rita de Cássia, aos advogados, doutora Josiane e doutor Arthur. E, desembargador presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigada. Ok, eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade. Aprovimento, a apelação dos termos de voto relator e das mídias digitais arquivadas. Ok? Doutora Rosiane, se quiser permanecer conosco, é um prazer tê-la aqui. Assim como Prazer todo mundo, bom trabalho por aqui. Bom dia. Bom dia a todos, bom trabalho. Eu, na sequência, eu chamo a julgamento, item terceiro da pauta, também apelação civil número 0703459-30-2021, da relatoria do eminente desembargador Júnior Norberto. Há também sustentação, nesse caso, que será realizado pela doutora Andressa, pela parte apelada. Deixa eu ver aqui. Pela parte apelada. Eu indago da doutora Andressa se dispensa a leitura do relatório, doutora, por favor. Bom dia, excelências. Sim, eu dispenso a leitura do relatório. Doutor, eu passo a palavra ao eminente relator. Aliás, doutor Júnior, eu posso antecipar o resultado para a doutora, se eventualmente desistir da sustentação? Ela está pela parte apelada, pela telefônica. Isso. Eu estou lançando voto aí no sentido de dissolver para manter a decisão recorrida, né? E já houve o acompanhamento do voto aí, votação antecipada pelos grandes pares, então eu creio que não sei se a doutora Andressa vai insistir, porque o voto está mantendo a decisão recorrida, que é favorável, né, à sua constituinte. Bom, excelência, considerando que o voto está no sentido do interesse da parte ao qual representa, eu dispenso a sustentação até mesmo para otimizar o tempo de todos nós. Eu só gostaria de desejar que deixar meu cumprimento aos desembargadores Djalma, desembargador Júnior, desembargador Denise, a ilustre membro do Ministério Público, doutora Rita, o meu nobre colega, doutor Aldeci, e aqui a Kailane, aqui sempre nos auxilia com muita atenção. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia, uma ótima sessão. Obrigado, doutora. Portanto, o resultado. Decide a Câmara, por unanimidade, negar provimento ao recurso do termo do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Obrigado, doutor, e um bom dia para a senhora. Se quiser permanecer conosco, é um prazer. Item 6. Obrigado, excelência. Somente uns segundos para desejar a todos um excelente trabalho e fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até logo, doutor. Senhoras e senhores, eu chamo a julgamento o item 7 da pauta, ou seja, a apelação civil número 070-07-35-15-2019, também da relatora do desembargador Júnior Norberto, apelante no caso, Iracema Pereira Girão de Medeiros e apelada Energisa S.A. Eu não há sustentação, né? E como todos votaram, já posso proclamar o resultado, desembargador Júnior. Sim. Não há manifestação do Ministério Público. Então, decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto da relator e das mídias digitais arquivadas. Ele também já esposado pela eminente desembargadora Denise Bonfim. Ok, desembargadora? Ok. Tem na intervenção do Ministério Público. Já o item 8º, também da relatoria de Sua Excelência, desembargador Júnior, é a apelação civil número 070-01-32-35-2019, do Banco Bradesco Especial, é o apelante, o apelado aqui é Maria Petrina Costa do Nascimento. Nesse caso, a manifestação será feita pela doutora Larissa, por parte do apelante. Se encontra presente? Não, desembargador, não está presente na sala. Encontrando presente, proclamo, portanto, o resultado que já votaram. Ok, desembargador?
não há intervenção do Ministério Público, no caso. Então, decide a Câmara, a unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas, em relação ao item 8º. O item 9 da pauta, eu sou um embargo de declaração da minha relatoria, todos já votaram, não há sustentação e eu proclamo o resultado. Tá? Decide a Câmara, a unanimidade, não acolheu os embargos de declaração nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Ok, senhores embargadores? Não há mais processo, nem a embargadora Denise, a doutora Rita de Cássia, eu concedo a palavra, não havendo mais processo, concedo a palavra a quem dela queira fazer. Para agradecer a participação da embargadora Denise, né, e dizer que na quinta-feira estaremos lá, compondo a Câmara Criminal, e desejar a todos aí uma boa semana de trabalho. Ok, eu também cumprimento a desembargadora Denise, ao tempo em que lhe agradeço sua participação, colaboração, sem a qual certamente nós teríamos dificuldade de realizar essa sessão. Muito obrigado, desembargadora Denise, cumprimento também a doutora Rita de Castro, desembargador Ivan, desejando a todos uma boa semana. Cumprimento também desembargador Júnior, desembargador Djalma, eu cumprimento a todos. Estou à disposição, presidente Júnior, Caiana, tudo de bom. Rita de Cássia, um grande abraço. Amo vocês, meninos lindos. Estamos lhe aguardando você aqui, tá? Estamos chegando, tá bom? Semana que vem eu estou aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.